Olá para você que chegou no canal compartilhando! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série. Essa é a nova série que é a Realidade ou Teoria. Essa é uma série que eu tô estreando, que faz um tempo já que eu não tô fazendo os vídeos, porque eu tava meio ocupado pesquisando e tudo mais. E só que eu tenho muita coisa e eu preciso fazer vídeos dessas pesquisas que eu venho fazendo. Enfim, essa introdução aqui, esse vídeo é uma introdução para explicar do que se trata essa série, né? Realidade ou teoria? O que quer dizer isso daí? Por que isso daí? Porque, na verdade, conforme eu venho pesquisando já há um tempo, não sei se eu falei em outros vídeos, mas já tem um bom tempo, que eu venho me questionando sobre tudo. Sobre tudo que você imaginar, venho questionando. E já não fazia sentido muitas coisas. Há um bom tempo atrás, muitas coisas não faziam sentido mais para mim. E eu comecei a me questionar, né? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Qual é o meu propósito? Da onde eu vim? E essas coisas, quem é Deus? Deus existe? Todos esses questionamentos, assim. E eu comecei a ir atrás. Mas, claro, não foi de uma hora para outra, né? Foi gradativamente. Você vai pesquisando uma coisa, pesquisa outra. Aí, na mesma época, eu não pesquisava muito a fundo, mas eu tinha esses questionamentos e fazia esses questionamentos. Mas eu não ia pesquisar, meio que deixava de lado. Mas ficava aquela coisa, da onde que eu vim, por que, sabe, as mesmas questões eu tinha, mas eu meio que deixava de lado, não ia atrás. E continuava vivendo minha vida, do jeito que eu tava, não importa. E foram acontecendo várias coisas na minha vida, assim como na vida de todo mundo. Em um determinado momento eu estava no vermelho, até por isso que eu criei uma série de vídeos Saia do Vermelho, porque eu estava no vermelho, financeiramente falando, e porque era uma época que eu gastava mais do que eu recebia. Não tinha controle nenhum, era só gastador, eu era gastador. Então recebia, gastava tudo, queria ter tudo ao mesmo tempo, financiava isso, pagava aquilo e não sei o que, saía, fazia tudo ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Aí você vai empurrando. Cartão, cheque, não sei o que. E chegou uma hora que, obviamente, não ia dar. Né? E cheguei nesse estágio de estar no vermelho e de precisar de ajuda. Só que eu não sabia que tipo de ajuda. Né? Então eu tava sufoco, vermelhão mesmo. Aí eu falei, cara, preciso de dar um jeito. Só que eu não sei o que. Comecei a pesquisar, né? Como limpar nome, como não sei o que lá, como fazer isso, como ter dinheiro, essas coisas que todo mundo vai buscar, né? Como ter dinheiro, como não sei o que. Porque no meu entendimento na época era ter mais. Como ganhar mais. Esse era o que eu entendia, porque eu tinha a compreensão de que eu ganhava pouco. Não estava suprindo aquilo que eu gastava. Mas, na verdade, eu poderia ganhar trocentos milhões e que eu ia gastar mais do que eu ganhava. Porque a minha programação era gastar mais. Era gastar. Não era poupar, não era economizar, não era investir, não era nada disso. Era gastar, minha programação. E era consumista. Então, enfim, eu fui buscar essas coisas. Nisso aí de ganhar dinheiro, fui me deparando com vários vídeos no YouTube, com algumas coisas que mostrou um outro lado. Não apenas do ganhar dinheiro. Me mostrou um lado de organização financeira. Aí que eu comecei a entender, pô, faz sentido isso daí. Mas antes disso, eu vi sobre investimento. Esse mesmo de ganhar dinheiro, eu vi sobre investimento. Aí eu falei, pô, interessante investimento. Eu nem sabia, nem imaginava sobre investimento, nada.
nisso de investimento, linkou com isso que eu tô falando de organização financeira, porque eram os 3 pilares, tal, né? Que é você economizar, é você investir, é você saber o que você gasta. E nisso eu fui me aprofundando mais e mais e mais e mais. Resumindo, nessa fase de me aprofundar mais e mais e mais e mais para entender isso aí, eu caí em certos vídeos, que não é cair, porque a minha frequência naquele momento era essa frequência. Eu me tornei um buscador. Então eu estava buscando conhecimento no geral, no caso me organizar, melhorar, enfim. Então eu estava atraindo aquilo. Então vinha conhecimento de até que lei de sincronicidade e tudo mais apareceu para mim um vídeo sobre a parte, não sei se eu posso dizer espiritual, mas autoconhecimento. Autoconhecimento no sentido que eu quero dizer assim, você se conhecer. Esquece um pouco esse negócio de curso, de não sei do que, de coach, porque às vezes a gente tem nessa cabeça assim que autoconhecimento é coach, é não sei o que, tem essa impressão assim, mas não, autoconhecimento é você se conhecer, só isso. E aí você vai usar diversas ferramentas, né? Você vai usar terapia, você vai usar terapias holísticas, psicólogo, psiquiatra, você vai usar diversas N ferramentas, tá cheio de ferramentas que você vai usar, recursos que você vai usar para poder se conhecer. Vai depender de cada pessoa, de onde que ela vai começar, para onde que ela vai ir, enfim. Mas é um leque absurdo de ferramentas, entendeu? Mas o autoconhecimento não é as ferramentas. As ferramentas são usadas para se conhecer. Autoconhecimento é se conhecer, auto. Então, então você tá se conhecendo. Então, nisso de se conhecer, eu comecei a estudar coisas de gato. Deixa ela passar aqui primeiro. Pronto? Já deu hoje? Então, beleza, vamos lá. Então, eu comecei a pesquisar diversas coisas sobre o autoconhecimento, sobre se conhecer, mas eu não entendia autoconhecimento. Eu comecei a pesquisar porque eu sempre tive esse negócio de buscar. Então, meio que ativou isso daí, foi um gatilho para mim, ativou isso daí. Aí eu comecei os dois ao mesmo tempo, a buscar coisas, finanças, e de organização finanças, e de me organizar como pessoa em si, mas sem saber necessariamente que eu estava fazendo uma organização interna. Eu estava me conhecendo, sem saber disso daí. Eu estava pesquisando. Então, a primeira coisa que eu comecei a pesquisar, a estudar ali simultaneamente, junto com a parte financeira, foi a mente humana. Porque eu entrei numa linha, primeiro do autoconhecimento, primeira parte que eu entrei do autoconhecimento foi a do mental, sobre programação. Isso que eu estou falando de programação mental, eu entrei nessa parte de programação mental, de que comecei a ver que eram hábitos. Uma das primeiras coisas que eu comecei a estudar. Tanto que eu li o livro, que eu esqueci o nome, Douglas. Enfim, os hábitos, 13 hábitos. Eu até esqueci o nome do. O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Foi um dos primeiros livros que eu li e que eu comecei a perceber que programação, hábitos são programações que você tem, né? Então eu comecei a entender o que era o hábito. Ou seja, a partir das finanças, tá vendo o que eu tô falando? Eu entrei no autoconhecimento através das finanças. Entendeu? Então eu tinha hábitos, eu comecei a entender que eu tinha certos hábitos que determinavam o meu comportamento. Consumo, gastar, enfim. Então, eram certos hábitos que eu precisava de trocar. Como trocar? Então, eu precisava de entender o que é um hábito, como trocar. Né? Eu precisava de entender. E me aprofundando, eu fui entendendo dos hábitos um pouco mais,
Hábitos são bons, assim como qualquer coisa é boa. Só que você pode usar pro bem ou pro mal, tanto faz. Então, hábitos era bom, porque você entra no automático, né, no subconsciente, então você fica... você faz mais rápido. Por exemplo, você não precisa de acordar de manhã pô, pensar assim, eu vou colocar o pé no chão, calçar o sapato, o tênis, o chinelo, vou caminhar até o banheiro, escovar os dentes. Você não pensa, você faz, porque está no automático, está no seu inconsciente, porque já virou um hábito, é uma programação. Tipo a memória, a BIOS do seu computador, memória ROM, não a RAM, a ROM, ele é um automático. Assim que você liga o computador, ele já dá os comandos. Fazer isso aqui, ó. Procurar periféricos, procurar teclado, procurar mouse, procurar monitor. Aí ele acha os periféricos, todos os hardwares, vê, checa tudo direitinho. Mas é coisa rápida. Por isso que eu tô falando, é rápido. Então ele checa tudo perfeito, ele começa a ligar, fazer os links. E ele começa a ligar, isso aqui tá funcionando, placa-mãe, placa de vídeo, tal, não sei o que, memória, tá tudo certinho. Isso é a programação automática, é o subconsciente, está no computador, é o subconsciente nosso. E o hábito é uma programação, essa é a programação básica, é o hábito. Sem esses hábitos, toda hora você vai precisar de se processar. Então, e o cérebro, ele tenta sempre economizar energia. Então, ele não vai querer toda hora processar, raciocinar. Por exemplo, que nem eu falei naquele exemplo. Então você vai comer. Imagina, você vai comer. Eu tenho que mastigar para cima e para baixo. Eu tenho que abrir a minha boca para cima, para baixo, para o lado. Eu tenho que enfiar o garfo na boca, da direita para a esquerda, pegar a comida assim. É impossível. Você fez isso quando você era pequeno. O seu cérebro. Inconscientemente ou consciente. Você foi... eu tenho que... né? Não pensando quando você era bebezinho, mas seu cérebro ele foi processando isso daí, ó. Precisa de dar um passo, outro passo, se equilibrar. Foi difícil pra caramba. Você viu que é uma coisa besta, mas foi difícil. Comer, uma coisa besta, foi difícil, mas agora já entrou no hábito, programação, você já sabe, você faz automático. Você não pensa, você come falando, pensando em outras coisas, você anda pensando em outras coisas. Você não anda pensando em que tá andando. Eu tô andando. Não, você não pensa, você tá andando, você anda. Isso é hábito. Programação básica. Então eu entrei nessa questão. O segundo livro, que foi As Duas Formas de Pensar. Se eu não me, Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, que é do Daniel Kahneman, se eu não me engano. Foi sensacional também, que mostrou essa diferença do racional, do inconsciente e consciente, racional e irracional, que um é rápido, o outro é devagar, só que um raciocina, o outro não raciocina. Então ele vai o outro ele pega nas associações. Eu não sou especialista, foi o que eu estudei, que eu entendi. Né? Então se eu estiver falando alguma besteira, pesquisem. O que eu estou postando aqui são as minhas experiências, o meu ponto de vista, a minha perspectiva. Então você vai buscar mais informações para ver se o meu bate ou não. Se não bater, tudo bem. Você vai buscar mais informações. Posta aqui também que eu vou querer saber se eu estou errado ou não. Então posta aqui embaixo, aquilo que você falou não estava certo. Beleza, eu vou aprender. É mais uma coisa. De graça, hein? Porque eu nem me dei o trabalho de buscar. Você mesmo colocou aqui, eu já aprendi. Melhor ainda, né? Então, isso daí que eu acabei de falar é basicamente isso. O vídeo que eu tô fazendo, essa série que eu tô fazendo, esses vídeos, todas as séries que eu tô fazendo aqui, é isso aí. Então, essa série de realidade ou teoria é isso. Eu quero passar isso para você. Então essa foi o começo da minha jornada. São muitas coisas, né, que envolvem minha jornada, que ainda tá. Eu tô na minha jornada de autoconhecimento, de se conhecer, de melhorar, de evoluir, de criar consciência. Então, fui criando consciência de várias coisas. E eu tô criando consciência até hoje. E despertando, é o tal despertar que as pessoas falam. Eu não sou desperto, estou despertando, assim como todo mundo. Eu acho que despertar é eternamente. Porque você desperta para uma coisa hoje, desperta para outra coisa amanhã. Daqui a um dia você desperta para outra coisa. Então, são várias coisas. Entendeu? Então, é consciência que a gente vai criando ao longo do tempo, conforme você vai
adquirindo conhecimento através de informações, sejam elas quais forem. O que mais que eu posso falar? Eu acho que não, então deu para entender, mais ou menos. Então, diante dessas informações, desse autoconhecimento, desse conhecimento que eu fui obtendo ao longo da vida, nessa jornada e tudo mais, foi moldando a minha percepção, uma nova percepção do mundo. Então, fui entendendo um novo ponto de vista. Eu já tinha eu já estava formado como ser humano. Como ser humano não, como pessoa, como adulto. Como a gente entende como adulto hoje, eu estava formado já, então eu já sabia que a Terra é um globo, que eu aprendi isso na escola, que a Terra é um globo, que 2 mais 2 é 4. Eu aprendi que a língua portuguesa, que é o básico. Eu aprendi que terra é terra, água é líquido, terra é sólido, água é líquido, mineral, vegetal, animal, sei lá mais que eu tenho. Enfim, o que você precisa de aprender para poder ser uma pessoa, um adulto, básico. E aqui, eram as informações que eu tinha. História, então o mundo teve isso, teve aquilo, viemos dos macacos, aí teve os dinossauros, papapá, não sei o que, os dinossauros foram extintos, papapá, com o meteoro que veio lá, que atingiu o México, papapá, não sei o que, coisa de enxofre, cobriu o céu e tudo. Viemos dos macacos, evolução, Darwin, evolução e papapá, a gente está evoluindo, apesar de que o macaco não evoluiu mais, só a gente que evoluiu, mas tudo bem. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Tudo isso que eu aprendi, eu me formei como pessoa, como adulto. A partir do momento que eu comecei a buscar coisas para preencher, para me satisfazer, para me responder aqueles questionamentos que eu tinha, eu comecei a obter respostas a qual eu não conhecia. Eram respostas totalmente diferentes daquela que eu tinha antes. Então começou a formar uma nova perspectiva na minha cabeça. Mas deu um bug no começo. E até hoje, toda hora dá um bug. Puta, cara, eu não acredito. Toda hora que eu me aprofundo em alguma coisa, é um choque. É menos agora, né? Porque eu espero cada vez mais eu espero menos. No sentido de ter surpresas. Porque hoje eu tô mais com a consciência mais ampla, eu tô mais aberto. Então as informações vêm, eu não fico. Porque eu não tô mais. Tipo, essa é a verdade absoluta. Não. Hoje eu tô. Qual é a verdade? Pronto, estou na posição de buscador. Qual é a verdade? Claro que a gente tem crenças, né? A gente vai se apoiar em alguma crença. Raramente a gente não vai ter crença. Você vai pesquisar várias coisas. Você vai acreditar em uma, né? Mas você vai ter flexibilidade para aceitar outras ou não. Entendeu? Quando você não tem, você é crente firme, cego ali naquela crença, você vai se limitar, você vai se fechar, vai pôr um cabresto, vai se fechar e não vai deixar vir nenhuma informação. Qualquer informação que vem, que bate de frente com aquela informação que é uma crença agora para você, que é a sua verdade absoluta, que para você é uma verdade, você não vai ter condições de se dar o trabalho de ver outra verdade, porque você já vai ser um reativo, você já vai bater de frente e falar, não, eu era assim, eu ainda sou com muitas coisas, eu tento não ser, mas é difícil porque a gente tem crenças, e o negócio é de pequeno, a gente de berço, então é difícil da gente tirar. Então quando às vezes fala alguma coisa, pô, não, aí vai do meu perfil, enfim, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que não, mas de modo geral, hoje eu tô mais aberto, a qualquer possibilidade. Então eu não tenho mais surpresas, eu não fico mais em choque. Entendeu? Eu não fico mais em choque quando vem uma informação totalmente diferente. Porque pra mim já não é tão surpresa. Opa. Então, eu já passei por várias teorias e ainda vou passar por várias. Da verdadeira história da humanidade. Por exemplo, da nossa criação, que é uma das mais
que pega assim, pelo menos para mim, é o que mais pegava, da onde que a gente veio. E eu já passei por várias. Como eu, tipo, uma delas é do macaco, que viemos do macaco, e papapá, lá da não sei da onde e tal, da África, e que não sei o que, e tal, não sei o que, evoluímos e não sei o que. Homo sapiens, Neandertais, sapiens sapiens, um monte de coisa aí. Homo capensis, sei lá o que, enfim. Depois foi para a criação de Deus, que aí vai pro lado da religião, que aí é uma crença, todas as duas são crenças, né? Você acreditou e acabou. Aí é como eu falei, você mantém uma mente aberta, possibilitando novas informações, ou é fechada e acabou. Quando é fechada, acabou, você não busca novas informações, é só aquilo. Então, você mantendo aberta, você vai transitar por várias. Até você ver uma mais ou menos e você se apoiar naquela. Mas você sabe que pode ter outra, que ainda não é a verdade absoluta, mas faz sentido para você neste momento, igual para mim neste momento, que eu mudei recentemente, né? Então, saí dos macacos. Aliás, primeiro eu saí do Adão e Eva, lá atrás. Primeira coisa era Adão e Eva, na Bíblia. Saímos da costela de Adão, sei lá, e Adão e Eva. Saímos de Adão e Eva, então, Caim, Abel, enfim. O máximo que tem dessa história é 3, 4 mil anos. Tem 2.000 anos. Aí vem Jesus Cristo, Abraão, tem 500, 5.000 anos. Descendente de Abraão. Põe 6.000 anos, vai. Vamos colocar 6.000 anos. Vamos colocar um pouco mais, vai. 10.000 anos. Vamos colocar. Antigo Egito e tal, vai mais, Abraão, vai mais, Mesopotâmia e tal, e não sei o que, vamos colocar mais pra lá. Vamos chutar aí 10.000 anos aí. É isso, então. Teve um casal lá no Jardim do Éden, que ninguém sabe onde que é, ninguém sabe onde foi, fica entre o rio Eufrates, e não sei o que, ninguém achou, tudo bem, foi milhares de anos atrás e tal. Mas esse jardim não era aqui, ele era num plano astral, não sei o que, era no céu, não sei o que. Aí começa a entrar em mitologia, e vocês já... Então saí disso e fui pra ciência. Olha só, tava na religião, fui pra ciência. Eu fui do 8 pro 80. Aí ciência é macacos, evolução. Aí quando eu comecei a ver outras coisas, aí já veio teoria diversas. Opa, a gente pode ter vindo de outro lugar, né? Aí vem Suméria. Mas antes da Suméria, eu fui pro lado do espiritismo. Religião cristã, vai. Ciência, macacos, evolução. Aí foi pro espiritismo, tipo, que tá um pouco, não tá no meio, tá do lado ali do cristianismo, mas tá um pouco mais para cá. Ele tá com um pezinho na ciência. Ele tá com um pezinho na ciência e na religião. É uma religião, mas tá lá. Então, a reencarnação, viemos lá dos exilados de Capela e tal, não sei o que, reencarnamos aqui. E aí, budismo, aí começou a ter um leque maior no âmbito religião. Mas cada religião tinha um pouco de ciência, né? Então, budismo, que já tem física quântica no meio, taoísmo, e começou a ir. Deus é o maior, é uma energia suprema, é a energia, enfim, tudo mais. E saiu daquela coisa de Deus, Deus homem, Deus personificado, porque Deus é homem na Bíblia. Mas quem falou? É só você ler. Senhor Pai, Senhor meu Pai. Pai é mulher? Pai é homem. Senhor Pai, Deus Pai, não sei o que. É um homem. Né? Não é à toa que eles colocaram aquela imagem de um velho barbudo e tudo mais. Então a gente tem essa ideia de homem personificado. Aí sair disso, foi para energia, né? É algo energético, é uma consciência suprema. Aí vem Tesla, aí mais ciência, mas ainda tem a questão da espiritualidade, porque tá ali. Aí você começa a entender que não é uma coisa ou é outra, é tudo junto. Separaram, em algum momento da nossa história, separaram religião
Eu não vou nem falar religião. Religião inventaram, criaram para poder dominar a população, né? Para poder manter você preso. Porque cada uma tem seus dogmas, suas regras. Eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade foi separada da ciência, só que é uma coisa só. Não tem como você falar de espiritualidade sem falar de física quântica, de astrofísica, de nada disso. Não tem como. Porque é átomo, cara. É a dualidade, né? Uma hora é partícula, outra hora é onda, frequência. E o que é a gravidade? A teoria da gravidade. Teoria da relatividade, o que é? Enfim. Então, é o meu ponto de vista. Tudo que eu falo no meu canal aqui é meu ponto de vista. Simplesmente meu ponto de vista. A minha perspectiva sobre um determinado assunto. Eu posso estar errado. Eu falei, eu estou aprendendo. E eu mudo constantemente, porque eu vejo uma nova informação e às vezes dá um choque, às vezes não, e eu tento encaixar e às vezes não dá para encaixar nada, tem que jogar tudo fora e pegar aquela nova informação. É assim, mas eu estou disposto, estou aberto a conhecer a verdade. É muito difícil, eu vou falar, é muito difícil você conhecer a verdade, porque a nossa história foi muito manipulada, para não dizer toda. Dos livros de escola até tudo, medicina, engenharia, tudo, energia, tanto que a gente não entra na nossa cabeça a questão de existir energia livre. Como assim livre? Não estou falando de energia solar, que é livre. É livre, mas se não tiver sol, você não tem. Então, assim, é livre, mas não é infinita. É infinita se tiver sol, mas se não tiver sol, já era. Vento também, água também. Então, eu quero dizer energia livre, infinita. De graça, free. A gente não consegue entender isso daí. Entendeu? Porque já foi programada na nossa cabeça que a energia vem de alguma coisa. E a energia do eletromagnetismo, eletromagnética, não existe. Então, pesquisa em Tesla, vocês vão entender mais a fundo. E somos energia, cara. Tudo é energia. Tudo é eletricidade, eletromagnetismo. Tudo é isso, né? Assim, de uma forma bem mais... Como eu falei, não sou cientista. O que eu estou passando aqui é de uma forma resumida aquilo que eu entendi, meu ponto de vista. Então, eu posso estar errado em vários pontos. Em tudo. Então, é meu ponto de vista. Você simplesmente vai pegar essa informação... Vai não. Você pode pegar essa informação minha, analisar. Opa, isso faz sentido. Isso aqui não, isso aqui é um monte de meleca que você está falando, isso aqui faz um pequeno sentido. E a partir daí, você buscar as informações para poder contestar, refutar, para poder ver se bate ou não bate. E aí você vai fazendo os seus estudos, a sua pesquisa. Você. Não tem ninguém que vai fazer por você, só você. Você pode pagar um curso, mas você vai ter que pesquisar, porque qual é o curso, qual é o mentor, qual é o orientador, professor, mestre que sabe a verdade? 100%. Se existisse, opa, seria legal, porque eu não ia fazer mais nada, só ia ouvir ele e tá tudo certo. Quer dizer, a gente fez isso, eu fiz isso, né? A gente dá o nosso poder de raciocinar para mestres, né? Para professores, não tô desmerecendo nenhum, mas eu tô dizendo assim, a gente dá essa permissão deles passarem esse conhecimento, só que a gente fica, legal, não vai atrás. O que eu quero dizer é isso, ir atrás, porque ninguém, não posso dizer ninguém, né? Pode ser que tenha alguém, mas a grande maioria das pessoas não tem a 100% das informações. Ela sabe alguma parte, a outra sabe outra parte, aí você vai encaixando. Só que aí, nesse de ficar pegando informação aqui, pegando informação ali, outra aqui, outra lá, uma ou outra pode não bater, pode não estar certa, entendeu? Nisso que vai, como que eu posso dizer, que vai dar uma confusão na sua cabeça, porque aquilo que você aprendeu, você aprende outra coisa e não fecha, não bate. Então você vai cair nessa daí. Então é outra coisa que eu quero falar que agora que eu lembrei que era para eu ter falado lá no começo. Então,
isso aqui é para você pesquisar. Quando a gente entra numa jornada de buscador, quando você começa a ser um buscador, que é buscar a verdade, buscar respostas, você entra num campo desconhecido e, e o buscador, ele é um autodidata. Como eu falei, tem cursos, tem. Só que, como eu falei, se você continuar a fazer cursos e ficar só nisso e não pesquisar por conta, você vai cair na mesma coisa de antes, de que te levou até aqui. Vai ficar dependendo das informações de outras pessoas, sem buscar informação, sem, sem confrontar se é verdade ou não, sem se questionar, acreditar. Buscador, ele vai buscar independente se ele fez curso, se ele tem uma informação de um mestre ou de não, enfim, de livro, de vídeo, não importa. Ele vai buscar em tudo para poder começar a confrontar, porque as informações estão fragmentadas no nosso planeta. Pelo menos aqui na Terra, ela está fragmentada as informações. Propositalmente, pelo que eu percebi, é propositalmente, para fazer essa manipulação, para a gente não ter esse conhecimento. Então, quando a gente vê lá o Ryu, Ken, dando Hadouken, a gente fala, pô, isso aí é desenho, né, cara? É um bagulho que não existe, dando Hadouken, sendo foguinho, uma bola de luz. Mas é verdade! Energia, manipulação de energia, fizeram a gente acreditar que isso é ficção. Quando você vê super-herói manipulando energia, por que eles manipulam energia normalmente com as mãos? Fazendo assim, né? E faz aquela coisa, e, né? Às vezes lança energia ou manipula, porque tem muito poder. Tem a ver com os chakras, tem a ver com as mãos, tem a ver com sua energia, com a energia do universo, tem a ver com tudo isso daí, que essa energia está aí, nos rodeando. É isso. Só que a gente não entende, a gente não sabe que existe isso daí, a gente muito menos sabe manipular. Manipular no sentido de acessar, de trabalhar. Então, antigamente, quando tinha bruxos, bruxas, os magos, que tem ainda, eles eram considerados, né, eles foram considerados propositalmente pela igreja e por aqueles que estavam no poder, para poder não levar o conhecimento para a população. Porque eles tinham conhecimento, eles manipulavam, faziam do jeito deles. Se um ou outro fazia pro lado negro, é uma coisa, você não pode generalizar. Assim como você falar que um pastor é tudo vagabundo. É a mesma coisa que você falar isso aí. Não. Só porque foi pedófilo, só porque um padre foi pedófilo, só porque um pastor roubou, só porque. Ser humano. Qualquer ser humano, né, no caso, ele pode ter uma índole para cá ou para lá. Em determinadas sentidos da vida, áreas da vida. Pode ser religioso, pode ser ciência. Como assim ciência? Você pode estudar e usar aquilo para o bem ou para o mal. É o que eu falei, tudo é bom, só que você pode usar para o bem ou para o mal. Dinheiro é bom, não é? Só que você pode usar para comprar arma, você pode usar para comprar droga, financiar um tráfico humano, adenocrone, ou você pode usar para criar uma ONG, criar uma instituição, sei lá, qualquer coisa, ou para o seu bem, viajar, enfim. Você vê? Então, dinheiro não é ruim, só criaram na nossa cabeça que dinheiro é ruim, a gente não tem dinheiro e fica ali dependendo de salário, fica preso 10, 12, 15 horas por dia dentro de uma empresa, com salário, com aquele medo, aí você não empreende, tá tudo bem, não tem para todo mundo empreender, né? Aí é outro assunto, que aí já é uma. Por isso que eu não sou nem lá nem cá, não é nem direita nem esquerda, não é nem centro, nem. É tudo, porque. Sim, o capitalismo você vai ter aquela liberdade, porém, dá para todo mundo ser empreendedor? Não dá. Não dá. Se todo mundo for ter o seu negócio, quem é que vai trabalhar para você? Porque você não vai trabalhar sozinho. Você precisa de vários funcionários. Então, assim, não existe, né? Quem vai limpar o chão? Quem vai varrer? Quem vai construir tal coisa? Todo mundo quer empreender. Então, assim, não tem. No sistema capitalista, ele já é injusto por si mesmo. Ele já foi criado com essa ideia. Para manter essa pirâmide. Entendeu? O comunista, sei lá, eu não vou nem falar comunismo. Do outro lado, sem ser o capitalista,
é, que é mais social, mais humano, mais não sei o quê, ele concentra o poder no Estado. Então o Estado vai dizer para você o que você vai fazer ou não. Claro que eu estou dando uma coisa bem resumida, mas é só para você entender que não é nem lá nem cá. Ah, mas na ideologia é assim. Tá, mas quem aplica essa ideologia? Ninguém aplicou essa ideologia até hoje que fez funcionar. Um exemplo. Entendeu? Então, esse aplica o poder no Estado e o Estado controla tudo. Mas esse aplica o poder nas empresas, porque você não pode. Nem todo mundo pode ter as coisas. Né? Dá para você fazer. Todo mundo fazer Harvard. Ah, mas você tem que merecer, você tem que estudar. Enfim, são questionamentos. É isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando aqui são exemplos, questionamentos. Isso é justo? Isso é justo? Isso é um pouco justo? Isso é um pouco justo. E os dois juntos? O que forma? E uma terceira coisa? Não existe? Não pode ter uma terceira coisa. Tem que ser só isso, é isso? Só esquerda ou direita? Só preto ou branco? Não existe uma outra coisa? Uma coisa compartilhada? Uma coisa mais... Ah, mas precisa de uma consciência maior. Tudo bem, mas se a gente não, pelo menos, refletir sobre o assunto, pelo menos pensar sobre isso daí, nunca vai sair do papel. Quer dizer, não vai ter nem papel, porque ninguém nem pensou nisso daí. Então, é isso que eu quero dizer. Enfim, eu já fui lá pro outro lado, ó, pra você ver, já fui lá pro outro lado, não tem nada a ver. Mas enfim, o buscador é uma pessoa autodidata, né? Autodidata, aquela pessoa lá que estuda sozinha, tal, ela aprende, ela força. É difícil, é difícil. Então é isso aqui, é o buscador é isso aí. Então ele vai buscar as informações e tal, muitas informações são em outra língua, outro idioma, vai ter que traduzir, e papapá, às vezes a tradução ela não vem de forma tão fiel, aí já muda a interpretação do texto, assim como a Bíblia. A Bíblia mesmo na mesma tradução, você já interpreta de várias maneiras. E as traduções ao longo do tempo já foram deturpando algumas coisas. Imagina. Então, enfim, são muitas coisas. Então, este vídeo é só uma introdução para tentar mostrar o que eu quero passar. Resumindo, é meu ponto de vista, a minha interpretação, a minha perspectiva do mundo. Então não quer dizer que é verdade, não quer dizer que é mentira, não, pode ser, pode não ser, eu não sei. Por quê? E outra, provavelmente eu não vou colocar fontes, porque muitas informações, muitos vídeos, muitas coisas, muitas pesquisas que eu faço, não tem como você ter fonte, porque muitas coisas eu busco em fórum da internet, grupos, na internet em si, esses fóruns de Deep Web, então assim, não tem, cara, fonte. O perfil que... Você tá lá no fórum, aí postaram lá tal coisa, a gente tá conversando sobre tal coisa. Aí o perfil X postou tal coisa. Esse perfil não é o nome verdadeiro da pessoa. Tá lá, Apocalipse, Cavaleiro do Apocalipse. Ele postou lá sobre, um exemplo, a Rainha Elizabeth, tal, não sei, a família real. Ele postou lá uma informação. Como é que eu vou colocar a fonte Cavaleiro do Apocalipse? Do fórum, todos contra o sistema. Não faz sentido, não dá, não tem fonte, cara. Então, assim, não, porque eu sei que vai ter, muitas pessoas vão falar, qual é a fonte? Qual é a fonte? É você buscar. A fonte é essa, a fonte é essa. E eu também me pergunto quando eu vejo algumas coisas assim, qual é a fonte? Eu não me ofendo quando as pessoas perguntam qual é a fonte. Porque eu também me pergunto qual é a fonte, né? A gente tem que se questionar para tudo. Só que tem muitas coisas que não tem. Eu tô nessa busca, eu sei que não tem. É uma coisa que não dá. Às vezes a pessoa, ela gravou uma conversa. Por exemplo, uma pessoa está denunciando lá uma corrupção dentro sei lá, de um órgão governamental. Tipo, sei lá, da polícia. Ele vai se identificar, essa pessoa? Ela vai se identificar? Muito provável que não, né? Então você já não tem fonte, você só tem a informação. Então, cabe a você ver se é verídico ou não. Por isso que o trabalho é difícil, é árduo, porque você vai ter que buscar as informações. Você tem uma informação ali. O cara denunciou a corrupção dentro lá do setor da polícia, não sei de onde. Pô, beleza.
Como que você vai fazer para buscar? Você vai buscar em jornais, alguma coisa, na mídia. Você vai buscar na internet. Você vai buscando. Não tem como começar. Você vai ter que buscar. Tem que dar seu jeito. É isso. Então você tem que ser maduro, cara. Você tem que ser maduro. É maduro de ter maturidade no sentido de, cara, buscador é isso. Então, não é verdade, velho. Cada hora eu tô mudando. Fazer o quê? É assim, cara. É assim. Infelizmente a nossa história foi manipulada e eu tô aqui dando minha cara a tapa pra poder ajudar a mim também, né? Que é do meu interesse, a desvendar essa trama que fizeram com a nossa história, que fizeram conosco, né? Porque nem vou contar a teoria recente que eu tenho aí, porque eu vou fazer vídeos das teorias. Então é isso. Por exemplo, bom, é isso. Esse vídeo já passou de introdutório, né? Então é isso. Esses vídeos que eu tenho aqui, inclusive de educação financeira, são minhas experiências. De educação financeira foram minhas experiências, né? Mas não quer dizer que é verdade. Você vai ter que ver se é verdade ou não, aplicando na sua vida ou confrontando essa informação que eu dei, que eu compartilhei, com outras informações de outros canais, de outras pessoas, de livros, enfim, ver se bate. E pronto, aí você vai seguindo com a sua jornada, cara, com a sua busca. Fazer o quê? Faz sentido? Ok. Eu participo de muitos canais, eu sigo no sentido de acompanhar, eu não sigo ninguém. Eu não curto esse negócio de rei, imperador, mestre, não curto, mas é meu perfil, né? Não tô falando que você tá errado, não. E eu não curto, então eu não sigo ninguém cegamente. Eu tô num canal, tô num lugar, tô absorvendo aquela informação daquele. Sou grato, agradeço aquela pessoa porque ele tá passando aquela informação, ele pesquisou. Quando dá para colaborar, eu colaboro também. Porque a pessoa teve o trabalho de pesquisar, mas não quer dizer que ele trouxe 100% da informação correta. Não é nem por mal, às vezes é por mal, muitas vezes é por mal. Mas não quer dizer que é por mal. É o que ele entendeu, é o que ele conseguiu pesquisar, o que ele conseguiu filtrar. Às vezes ele entendeu errado, às vezes ele entendeu do certo, ele entendeu certo, mas o conteúdo é aquilo. O conteúdo ele não está 100% certo. O conteúdo ele está mentiras com verdades, mas ele extraiu aquilo lá e ele passou. Entendeu? Então é complicado. Não, esquece de ficar julgando. É difícil, mas esquece um pouco esse negócio de tal, aquele fulano. Então, eu tô falando que eu sou santo, mas às vezes a gente, não, mas como é que pode? O cara, ele tá falando de espiritualidade e tal, não sei o que, e ele é a favor de arma, ele é a favor de guerra, ele é a favor... Eu também não entendo, mas é uma coisa que eu tô trabalhando em mim. Pra mim, o amor já fala tudo. Tem até um filme, esqueci o filme que mostra um pouco sobre isso daí. Eu esqueci qual que é. Enfim. Mostra. Então, tipo assim, o amor, ele... eu acredito pelo menos nisso, né? Até que eu absorva outra coisa. O amor é o ponto maior. Tipo, se você ama, por exemplo, se eu amo tudo e todos, tudo eu amo isso. Eu amo isso, um óculos, eu amo a caneta, eu amo o teclado, eu amo o celular, eu me amo, eu amo todas as pessoas, eu amo todos os seres, eu amo os animais, eu amo tudo, eu amo a vegetação, eu amo o ar, eu amo estar vivo. Então, eu não vou agredir o outro, porque eu amo. O amor não me permite eu agredir o outro. Eu matar o outro, os outros, qualquer ser. Não vai me permitir matar, porque eu amo. Eu ferir, eu agredir. E a agressão é verbal. Pensamento também é agressão. É um assédio também, por exemplo. Você está invadindo o espaço daquela pessoa que ela não te deu permissão para você assediar. Seja homem ou mulher, por exemplo. Como é profundo. Eu saí de um negócio e já fui pro outro. É profundo, então é isso que eu tô falando. Então o amor não vai permitir isso. O amor não vai deixar você roubar. Não é que o amor não vai deixar. Se você ama, você não rouba. Você não agride, você não mata, você não xinga. Você não tem ódio.
Você fica com raiva, mas você logo passa em você, porque você ama. Então, você tá entendendo? Então, eu acredito que precisamos buscar isso daí, o amor, o sentimento amor verdadeiro. Mas não quer dizer que você vai ser namastê 100%. Ah, não. Ramalama, ramalama, rama, padme, não, cara. Você vai ser, mas você vai buscar informação. Pô, isso aqui não faz sentido, cara. Você tá falando uma coisa que não tá certo. E eu não concordo com você. O que que tem? Discussão é saudável. Se você não concorda, passa a sua informação e vamos discutir a minha informação, a sua informação, meu ponto de vista. E a gente vai discutir para poder ver se consegue uma nova informação, se consegue um novo entendimento daquelas informações. Isso é saudável. Mas você não vai aceitar tudo que os outros fazem. Enfim, é isso aqui. O vídeo está muito longo. Próximo vídeo eu já vou falar não sei do que, porque cada vídeo eu vou falar de alguma coisa. Se eu ver que vai ter muitos vídeos num determinado assunto, aí eu acho que eu vou fazer uma série só para aquele assunto. Mas por enquanto, vai ser só essa série. Então vai ter, infinitos vídeos. 300, 500, eu não sei quantos vídeos vai ter, porque sempre vai ter. É o que mais tem. Então, mas eu acho que eu vou... Se tivesse como fazer uma subcategoria dentro da categoria, né, da playlist, eu faria, mas não dá. Só dá pra fazer assim, tipo, uma série. Tipo a playlist. Aí eu faço lá uma série e eu coloco um monte de vídeos dessa série. Mas não dá, então eu vou ter que fazer outras séries. Mas essas séries faz parte dessa categoria, entendeu? Não sei se vai dar pra organizar no YouTube. É porque eu gosto de organizar. Gosto das coisas organizadinhas lá, então... Mas enfim. Bora pro próximo vídeo e se inscreva no canal.